Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste aqui para mais essa live, onde nós vamos falar sobre 6 bebidas incríveis para melhorar a sua visão e cuidar da saúde dos seus olhos. E além dessas 6 bebidas, eu também vou te contar 2 hábitos que farão toda a diferença para a sua visão. Então, se você sente que a sua visão está piorando com o passar dos anos, se os seus olhos coçam, se parece que está com areia dentro do olho, se você enxerga cada vez menos no escuro, se você tem olho seco, se está enxergando mal de longe, se está com visão embaçada à noite, se tem algum incômodo nos olhos, ou se você tem catarata, glaucoma, miopia, vista cansada, dor de cabeça, esse vídeo é para você. Todos esses sinais e sintomas são indicativos de problemas oculares e de que os seus olhos não estão funcionando tão bem quanto eles deveriam. Então, se você não cuidar dos olhos, com o passar do tempo, você vai ter problema neles e perderá gradativamente a qualidade da sua visão. E muita gente acha que enxergar mal, à medida que vai envelhecendo, é algo normal e que nada pode ser feito para mudar isso. Mas não precisa ser assim, porque quando bem combinados, certos hábitos e essas bebidas que eu vou te mandar hoje, que eu vou te mostrar hoje, elas podem reduzir o seu risco de algum problema oftalmológico. Alguns dos nutrientes que nós vamos ver aqui nessa live, que estão presentes nessas bebidas, são obrigatórios para prevenir degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira depois de certa idade. Fundamental para prevenir a catarata, a cegueira noturna, os olhos secos e até mesmo para enxergar melhor. E não sou eu, doutor João, quem está dizendo isso não, tá bom? Eu estou falando isso com base em milhares de estudos científicos. Porque esses nutrientes, eles são capazes, por exemplo, de reduzir em 25% a chance de você ter a degeneração macular relacionada à idade. Também vão reduzir a chance de você ter catarata. Mas que nutrientes são esses que são essenciais, imprescindíveis, necessários para a saúde dos nossos olhos, reconhecido pela Associação Americana de Oftalmologia, reconhecida pelas associações brasileiras de oftalmologia também? Que nutrientes são esses? Que estarão contidos nas bebidas que eu vou te mostrar. Gorduras boas, como o ômega 3, antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, beta-carotenos, que são precursores da vitamina A, e as vitaminas A, vitamina C, vitamina E como mineral, o zinco. Então, esses nutrientes que eu falei aqui agora, eles vão trazer muitos benefícios para a sua visão. Eu vou falar certinho de cada um deles quando a gente for conversar sobre essas bebidas. Então, pessoal, em que bebidas nós vamos encontrar esses nutrientes? A nossa sexta bebida é a vitamina de abacate, porque o abacate ele é rico em ômega 3 e poucas frutas têm quantidades significativas de ômega 3, que é capaz de reduzir em até 30% o risco de catarata e de degeneração macular relacionada à idade. E o ômega 3 ele é essencial para a formação da parte gordurosa da nossa lágrima, o que é fundamental para manter os nossos olhos lubrificados e para prevenir o olho seco. O ômega 3 também ajuda a prevenir a formação de artérias anômalas na retina, que é muito comum na pressão alta e na diabetes. E, mais do que isso, o abacate também, além do ômega 3, tem zeaxantina, luteína, vitamina A, vitamina E e o zinco. Então, o abacate, pessoal, é uma fruta completa para a sua visão, conforme nós já conversamos anteriormente num vídeo em que falamos sobre a melhor fruta para a visão, e essa melhor fruta era o abacate. Então, a vitamina de abacate ali para começar o dia é uma excelente escolha para você, tá bom? Um aviso, não é para colocar açúcar, tá bom? Não é para colocar açúcar porque isso vai prejudicar, isso vai tirar parte dos benefícios e vai trazer junto os malefícios do açúcar. Então, o abacate é uma fruta que o sabor dela, na minha opinião, não pede o açúcar. Se você estiver querendo botar um docinho, coloca um pouco de mel, coloca uma tâmara para adoçar, coloca um pouco de uva passa, mas não coloca o açúcar refinado, é melhor evitar esse alimento. Então, a nossa primeira bebida é a vitamina de abacate. Doutor, como que eu vou fazer a vitamina de abacate? Tem gente que faz com leite, tem gente que faz com água, faça do jeito que você quiser, tá bom? Só não vai ficar colocando 1 milhão de abacates, 3 abacates em uma vitamina só, porque o abacate é muito gorduroso, então se você comer 3, 4 abacates por dia,
aí você vai acabar engordando, né? Então, meio abacate ali, 100 gramas de abacate, 150 gramas de abacate é uma boa quantidade para você consumir, tá bom? Quinta bebida, pessoal, é a vitamina de mamão. O mamão, ele é rico em luteína, rico em zeaxantina, que são antioxidantes presentes naturalmente nos nossos olhos, porém que nós não conseguimos produzir. E por esse motivo, a gente precisa adquiri-los por meio da alimentação. Então, a zeaxantina e a luteína, elas protegem a mácula e a retina dos danos causados pela radiação solar. Então, elas funcionam como um protetor solar dos nossos olhos para evitar que eles sejam prejudicados pelo sol, pelos raios ultravioleta. A mácula é o ponto de máxima visão dentro do nosso olho e a retina é o fundo do nosso olho, a parte encarregada da visão. E baixos níveis de zeaxantina e luteína estão associados ao maior risco de catarata, envelhecimento precoce do olho e até mesmo perda da visão. Então, esses nutrientes, esses antioxidantes, eles podem manter a saúde do cristalino, reduzindo o risco de catarata, combatendo radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce dos olhos, mas é aquilo. Mais uma vez, nosso corpo não produz, então nós precisamos adquiri-los a partir dos alimentos. Um alimento, como eu falei, é o mamão, que, além de ser rico em luteína, além de ser rico em zeaxantina, também tem vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco. Um outro alimento que tem muita luteína e muita zeaxantina, o Ora Pronobis. Então, pessoal, vamos usar e abusar dessas opções. Nosso quarto suco de hoje, nossa quarta bebida hoje, falamos lá da vitamina de abacate, da vitamina de mamão. Qual é o nosso quarto elemento de hoje? É o suco de acerola. Por quê? A acerola ela é rica em vitamina A, que ajuda a manter a saúde da córnea, do nervo óptico, da retina. A córnea é a capa externa que protege o nosso olho. E o nervo óptico e a retina, quando eles estão bem nutridos com a vitamina A, eles têm uma maior eficácia na absorção da luz. Então isso vai melhorar tanto a sua visão diurna ao longo do dia, quanto a sua visão noturna. E a deficiência de vitamina A hipovitaminose A, é uma causa de cegueira noturna, de úlcera na córnea e de perda de visão ou até mesmo cegueira total. Tanto que a deficiência de vitamina A é a principal causa mundial de cegueira infantil. E ela é mais comum em pacientes com problemas no fígado, com problemas no pâncreas, com alguma doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, pessoas que tenham feito cirurgia bariátrica ou que façam dietas muito restritivas. A vitamina A, ela produz os pigmentos da íris, a nossa melanina ocular, que filtram os raios solares e que vão também proteger a nossa visão, os nossos olhos, da radiação ultravioleta. Além de ser rica em vitamina a acerola também é rica em vitamina C, que você vai ver daqui a pouco, é fundamental para a saúde dos nossos olhos. Nossa terceira bebida de hoje, pessoal, falamos de 2 vitaminas e agora vamos falar do suco de limão, rico em vitamina C, conforme a acerola, conforme o mamão. A vitamina C, por que ela é importante para os olhos? Porque ela protege os nossos olhos, ela combate o estresse oxidativo, repara os danos causados por esse estresse oxidativo e dentro dos nossos olhos tem um líquido chamado humor aquoso. E esse humor aquoso, ele é o líquido no nosso corpo que tem mais vitamina C, que tem a maior concentração de vitamina C. Então, se a gente comparar, por exemplo, a quantidade de vitamina C no humor aquoso com a quantidade de vitamina C no sangue, a quantidade de vitamina C no humor aquoso é 20 vezes maior. Então você consegue ver a partir daí a importância da vitamina C para os nossos olhos. Por quê? Quanto menos vitamina C, maior o seu risco de catarata, maior o risco de dano ao nervo óptico, maior o risco de glaucoma, porque a vitamina C mantém a integridade das estruturas oculares. Então, pessoal, suco de limão aí é uma boa opção. Doutor João, pode ser o suco de laranja? O problema do suco de laranja é que a laranja, para fazer o suco, você vai usar 2 laranjas, 3 laranjas, e ela vai ficar muito calórica. O suco de limão, eu sei que as pessoas não vão tomar muito, porque ninguém aguenta tomar muito limão, porque ele é azedo. Então, o suco de limão é uma opção aí menos calórica do que o suco de laranja e que vai também
te fornecer uma boa quantidade de vitamina C, tá bom, pessoal? Ó, comenta aí no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, esqueci de perguntar, né? Mas escreve aí para mim no chat, escreve para mim aí nos comentários de onde você me assiste, eu adoro saber onde você está me vendo agora, de onde você está falando, e também me conta aí se você tem ou não tem algum problema de visão. Eu tenho miopia, infelizmente, o meu problema de visão não vai ser muito influenciado por essas bebidas, porque senão eu já estava tomando todos os dias. Mas meu problema de visão é outro problema de visão que não é tão influenciado assim por esses alimentos. No entanto, eu consumo esses alimentos porque eu sei que lá na frente, agora eu tenho 31 anos, mas lá na frente, quando tiver 60, quando tiver 75, eu vou estar sob maior risco de catarata, de degeneração macular relacionada à idade, e eu quero evitar ao máximo ter que passar por isso lá na frente, e por esse motivo eu me cuido desde já, ok? Vamos lá para a nossa próxima bebida, que agora é um chá. E esse chá, ele é rico em vitamina E. E aí, a vitamina E, eu já vou falar que chá é esse, tá bom? A vitamina E, ela mantém a saúde do nosso cristalino, da mácula, dos músculos oculares, ela reduz o risco de catarata, protege a mácula e a retina do estresse oxidativo, então ela pode ajudar a prevenir a visão embaçada, fortalece os músculos oculares, então ela retarda, ela torna mais lenta a evolução, o aparecimento da vista cansada, que tecnicamente a gente chama de presbiopia. E essa vitamina, a vitamina E, que está contida nesse chá, que eu já vou falar, ela deve ser preferencialmente adquirida pela alimentação, porque os suplementos de vitamina E, eles não são muito bem absorvidos, porque a absorção da vitamina E depende de outras coisas, de outras substâncias. Que chá é esse, pessoal? Esse chá que é rico em vitamina E. Eu vou dar uma dica, você tenta adivinhar aí, dá um palpite, vamos ver quem vai acertar que chá é esse, tá? Esse chá é um chá milenar, é um chá que é muito apreciado pelos japoneses, pelos chineses. Alguém sabe que chá é esse? Que a gente tem bastante aqui no Brasil também. Alguém sabe? Alguém consegue adivinhar? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Qual você acha que é esse chá que ajuda a visão, que é rico em vitamina E? Eu vou dar outras dicas. Esse chá, ele também ajuda a limpar a gordura no fígado, ele pode te ajudar na sua circulação. Esse chá, ele também pode ajudar a prevenir a demência. Alguém sabe que chá é esse? Ó, a Maria Graça Miraldo já falou aí, ó. Acertou de primeira. Chá verde. Pessoal, é isso aí. É o chá verde. É o chá... Ah, qual é o chá verde? O nome da planta é Camellia sinensis, tá bom? Então, popularmente conhecida como chá verde, rico em vitamina E, que vai ajudar também a saúde da sua visão. E o nosso primeiro suco, nossa primeira bebida, essa aqui é rica em zinco. Então o zinco, ele vai ajudar a retardar o envelhecimento dos seus olhos, ele vai frear a degeneração macular relacionada à idade em 25%, vai manter a saúde da retina, vai proteger os receptores de luz do seu olho, encarregados de visão noturna. Então, por exemplo, se você entra num lugar escuro, numa garagem, num quarto, e a sua visão se demora muito tempo para se adaptar, isso pode indicar que ela está sendo prejudicada por falta de zinco. Então, o zinco, ele é fundamental para a saúde dos nossos olhos e ele também ajuda a transportar a vitamina A do fígado até os olhos. Então, se tiver faltando zinco no seu olho, provavelmente também vai faltar vitamina A. E esse suco aqui, pessoal, esse aqui eu confesso que ele não deve ser muito gostoso, não. Que talvez seja melhor você misturar esse alimento com outros, né? Fazer, por exemplo, um suco de limão com esse alimento, né? Esse alimento, vamos ver se vocês vão adivinhar, é uma folha verde escura que a gente consome bastante, que é uma folha que popularmente a gente diz que é uma folha que a pessoa come e fica forte, né? Tem até um desenho animado mais antigo, onde o principal personagem comia sempre essa folha e ficava forte, né? Esse personagem era um marinheiro, e ele tinha uma namorada,
e essa namorada ele disputava com um outro que era o vilão, e sempre que ele tinha que bater no vilão, ele comia um pouquinho dessa folha, ficava fortão e conseguia levar a namorada de volta para ele. Ó, a Varli falando, a Maria da Graça falando espinafre, Edna Pereira, Mônica Vanderleia, Nilce, Marilene, Neuci, Maria Helena Baltazar, todo mundo acertou que é o espinafre. Márcia Maria acertou que é o espinafre. Essa dica foi boa. Então, pessoal, a bebida aqui, a nossa primeira bebida que vai te ajudar a cuidar da sua visão é o suco de espinafre, tá bom? Doutor, eu não gosto do suco de espinafre. Por que você não faz um suco de... Vamos dar uma ideia aqui, pessoal. Um suco de beterraba com limão, com espinafre, ou um suco de mamão com cenoura com espinafre, ou um suco de limão com espinafre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ou bater o abacate com espinafre, ou você bate o abacate com limão. Pode misturar. Dê asas à sua imaginação. O importante aqui, o ponto central desse vídeo, é trazer para vocês quais são os alimentos que contêm os nutrientes que vão fazer bem para os seus olhos. O que você vai fazer com esses alimentos? Eu não sei. Eu estou dando aqui sugestões de consumo. Doutor, não gosto do suco de espinafre. Eu posso colocar o espinafre na minha comida, no almoço, em vez de tomar o suco? Pode. Doutor, eu não quero tomar o suco de acerola, que tem vitamina A. Eu posso comer meia dúzia de acerola, 10 acerolas por dia, porque eu tenho um pé aqui na minha casa? Pode, claro. Então, pessoal, dê asas à sua imaginação. Eu estou trazendo aqui 6 opções, mas existem muitas outras, tá bom? Nós falaremos sobre outras aí em outras oportunidades, em outros vídeos. Então, nosso primeiro suco, nossa primeira bebida é o suco de espinafre, porque ele é rico em zinco. Além disso, o espinafre também é rico em vitamina C, também é rico em luteína, também é rico em zeaxantina, então ele vai fazer um grande bem para a saúde dos seus olhos. Mas o aviso aqui de novo, não vamos colocar açúcar, ok? O açúcar vai trazer os malefícios do açúcar, vai anular os benefícios desses alimentos. Combinado? Então já falamos das 6 bebidas, agora vamos falar dos hábitos, tá bom? Como eu disse lá no começo do vídeo, eu vou te passar 2 hábitos que vão ajudar também você a cuidar da saúde dos seus olhos, tá bom? Vamos lá. Primeiro hábito, pessoal, beber água, tá? O seu corpo como um todo, ele precisa de água. Seus órgãos, sua pele, seu coração, seu sistema digestivo, seus olhos, tudo precisa de água. Então você deve beber 30 ml de água por quilo de peso por dia, a não ser que você tenha doença renal crônica grave ou insuficiência cardíaca congestiva grave. Nesses 2 casos, principalmente, você não deve beber água nessa quantidade. Se você não tiver isso, você deve beber água nessa quantidade. 30 ml por quilo de peso por dia. Então, se você tiver 100 quilos, você vai beber 3.000 ml, que é igual a 3 litros. Se você, como eu, tiver 80 quilos, você vai ter que beber 2 litros e 400 de água por dia, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Beber bastante água, evitar beber água durante as refeições, porque isso vai piorar a sua digestão, porque você vai diluir as enzimas digestivas, você vai diluir os sucos gástricos e isso vai te trazer prejuízos, tá bom? Então não é para beber água durante as refeições de preferência. E o nosso segundo hábito, que a gente sempre fala aqui também, e que muita gente peca nesse hábito, muita gente não sai de casa, muita gente fica trancado no quarto, muita gente não abre a janela. O que é a melhor coisa para fazer quando você acorda? Abrir a sua janela. Por quê? Você vai deixar os raios de sol entrarem, você vai regular melhor o seu ciclo sono-vigília, né? Ou seja, sono e ficar acordado. Você vai melhorar, você vai controlar melhor, você vai influenciar positivamente, digamos assim, a produção de melatonina no seu corpo, aquela substância que contribui para o nosso sono, que é muito bom você produzir melatonina à noite, quando está escuro. Agora, de dia, quando está acordado, não é legal você produzir melatonina. Então, quando você abre a janela, ali o seu corpo já entende que não é mais para produzir melatonina. Então, pessoal, nossa segunda dica aqui, nosso segundo hábito é a exposição à luz solar. Óbvio que você não vai abrir a janela e ficar olhando direto para o sol, porque isso vai machucar o seu olho, vai irritar, vai ser prejudicial. Agora, ali de manhãzinha, ao amanhecer, ao entardecer, esses horários são excelentes para você sair de casa, para você ir para fora, para você
ficar no seu quintal ou para você dar uma volta na praça. Por quê? A luz solar, principalmente nesses horários, ela vai nutrir a retina, vai contribuir para melhorar a sua visão, vai frear o aumento da miopia e vai ativar os seus olhos. Porque a luz suave, a luz natural, a luz solar suave, ela estimula a produção de dopamina intraocular, e a dopamina é um neurotransmissor que evita o alargamento desse globo ocular, que é justamente o que causa a miopia. Então, pessoal, beber água, beber bastante água e se expor à luz solar ao amanhecer ou ao entardecer são hábitos fundamentais para manter a saúde dos seus olhos. Doutor, o senhor falou dos nutrientes ômega 3, zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Eu preciso suplementar? Se você tiver uma alimentação boa, se você tiver bons hábitos, você não precisa suplementar. Agora, se você tiver um problema, se você tiver uma deficiência, aí sim você precisa. Ó, você gosta de cuidar dos seus olhos? Eu gosto de cuidar dos meus olhos, tá? Eu gosto de cuidar dos meus olhos. Eu acho que a visão, se não for o nosso sentido mais nobre, é um dos sentidos mais nobres. Então, para você que quer cuidar dos seus olhos, eu vou dar uma dica aqui essencial para você, que é que você siga, que você se inscreva no canal do meu amigo Dr. Ricardo Esper, que é um excelente oftalmologista, é meu parceiro aqui no YouTube também, tá? Então eu deixei o link do canal do Dr. Ricardo Esper aqui na descrição, é o primeiro link da descrição, e eu também vou deixar o link do canal do Dr. Ricardo Esper fixado nos comentários. Eu sei que muita gente aqui do canal já está seguindo o Dr. Ricardo Esper, mas se você ainda não estiver seguindo, eu peço, por favor, que você clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e vá assistir o canal do Dr. Ricardo Esper. Ó, ele tá cheio de vídeo lá. Vamos ver quais são os vídeos que o Dr. Ricardo Esper já botou. Vou mostrar para vocês aqui no meu celular. Ó, Dr. Ricardo, aqui não vai dar para ver, eu acho, mas ó, ele já falou de um vídeo sobre um possível tratamento natural e caseiro para catarata. Ele já falou sobre os 6 nutrientes para combater o olho seco. Já falou sobre testes caseiros para a visão. Olha que legal isso aqui. Que se você errar esse teste caseiro, você deve procurar o oftalmologista. Ele já falou também sobre causas de olhos vermelhos que não são conjuntivite. Interessante. Já falou sobre 3 motivos obrigatórios para operar catarata agora. E também já falou sobre 5 atitudes proibidas após a cirurgia de catarata. Então, pessoal, o Dr. Ricardo Esper está produzindo um conteúdo super legal, super bacana, super informativo e de plena confiança. O Dr. Ricardo, meu amigo pessoal, ele tem toda a minha confiança. Então, o que ele fala de olho é automaticamente o que eu falo de olho também. Então, faz o seguinte, você que ainda não está seguindo do canal o Dr. Ricardo Esper, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e segue lá o doutor. Assiste os vídeos do doutor para cuidar melhor da saúde dos seus olhos, para você não ter problema, para você reduzir o seu risco de catarata, para você reduzir o seu risco de cegueira. O Dr. Ricardo Esper vai te ajudar com tudo isso aí, ok? Agora que você já se inscreveu no canal do Dr. Ricardo Esper, deixe uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo sobre as 6 bebidas incríveis para cuidar da saúde dos seus olhos? Escreve aí a sua nota, que a sua opinião ela é muito importante para a gente continuar melhorando o nosso serviço aqui, que é levar informação, levar saúde para você e para sua família. Vamos ver? Vamos ver quem está com a gente aqui no chat hoje. Todo mundo já apertou aí o primeiro link da descrição. Todo mundo já apertou aí o link fixado nos comentários para seguir o Dr. Ricardo Esper. E eu mando um abraço aí para Dona Ivone Lira, obrigado pelo carinho. Um abraço para a Márcia Maria do Recife, sempre com a gente aqui. Para Fátima Araújo, Eunice Maria de Campo Formoso, na Bahia, para Elinete Bahia de Veneza, sempre com a gente aqui também a Elinete. Um abraço para a Mônica, para Maria Amarante, para Marilene Dias Martins, para a Cristiane Gonçalves, para minha querida Nira Salão, para a Margarida da Costa de Angola, um abraço para todos de Angola aí que me assistem. Um abraço também para Valdeci Silva, para Maria Neide Silva, para o Leandro Luiz de Cupira, em Pernambuco, para minha amiga Vanderleia, de Ouro Preto, Minas Gerais, para a Tânia Vieira, para a Oreni, de Frutal, Minas Gerais, para a Madalena Inácio, sempre com a gente aqui também, de Maceió, para a Arlete de Almeida,
Para a Emília de Jesus. Boa tarde, doutor. Mas se só comer ele naturalmente, se precisar bater, não faz o mesmo efeito? Emília, faz sim, pode comer ele naturalmente, tá bom? É que o tema do nosso vídeo eram bebidas. Então, eu tinha que fazer do abacate uma bebida. Mas você pode consumir o abacate conforme ele vem natural, tá bom? Não precisa bater, não precisa fazer vitamina. É só porque o tema era bebidas. Combinado? Um abraço para Cláudia Nascimento, para Leonor Tribuzzi, para Cecília BDM. Doutora, a pessoa acorda com o rosto, com a boca torta. O que fazer, Cecília? Primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir a possibilidade de ser um AVC. Ponto. Excluir a possibilidade de ser um AVC? Aí a gente vai investigar, tá bom? Mas esse é o principal. Nem vou falar de outras causas, não. A gente tem que investigar a possibilidade de um AVC. Pode ser uma paralisia facial também, tá bom? Mas, primeiro, excluir AVC. Se isso aconteceu agora, ó, preste atenção aí, hein? Melhor é procurar o médico, tá bom? Um abraço para Onilze Pérez, para João Rodrigues, para Esmarina da Silva Oliveira, para o meu amigo Felipe Alves da Silva de Parangaba, para Andréa Camargo, para Maria da Glória Silva Bernardino de Minas Gerais, sempre com a gente aqui também. Um abraço para Onilze Pérez do Rio de Janeiro, para o Almir Antônio de Taubaté, para o Roberto Ribeiro de BH, para Suri Kundari da Ilha do Governador, para Neuci Comim do Rio Grande do Sul, para Luiz Cláudio do Duque de Caxias, para Cristiane Gonçalves, para Maria Helena Baltazar Cardoso, para Virgínia Borges da Silva de Dourados, Mato Grosso do Sul, para Rita Maria de Oliveira, também de Dourados, Mato Grosso do Sul, ó, pessoal aí da mesma cidade. Um abraço também para Cristiane Gonçalves de Porto Alegre, para Edna Pereira de Brasília, para Maria Graça Miraldo, para Rufino Neuza Maria de São Paulo, para Maria Amarante, para Maria Fátima Silva Pereira de Bauru, para Graça Alves Brito, para Maria José do Recife, para Maria José Moreira, para o Varli Ludovic, para a Maria do Vale, e para a Márcia Maria Jamanei, para Edelde Oliveira, para Andréia Camargo, para o Cícero Antônio, para Joana Cunha de Almeida. Eu sou diabética, posso tomar chá verde? Joana, pode sim. Inclusive, o chá verde pode ajudar a controlar o diabetes, tá bom? Um abraço para o Carlos Raidres, para Rosa Maria Roberto, para Lisete Cândido, de Vacaria, no Rio Grande do Sul, para a Sandra Sá de Caçapava, São Paulo, para minha amiga Maria Trevisan, para o Enaldo Frota, para Lourdes Castro, para o Aparecida Viana, para Edeunice Santos de Aracaju, para Neide Araújo, Edson Lopes, Margarida Nararete de Melo Viana, para Luzia Barbosa de Barueri, para o Marcos Castro de Avaré, para a Neuza Bezerra, para Aldarque Souza, para Maria Cledir Irigodien, para Raimunda Silva, para Claudineuza de Maceió, para Maria Amarante. Aí o Nilson perguntando, pode fazer o suco de cenoura com espinafre? O Nilson pode, só não bota açúcar. Mas pode sim, tá bom? E um abraço aí para Maria do Vale e para a nora dela, a Kátia, que estão me assistindo aí. Ó, pessoal, se inscreve no canal do Dr. Ricardo Esper, link tá na descrição, link tá fixado nos comentários. Depois desse vídeo aqui, estamos aí, ó, mais de 200 pessoas nos assistindo, e eu espero que pelo menos metade vá seguir lá o canal do Ricardo Esper, que vocês não vão perder por aprender mais sobre a saúde dos olhos. E seguindo as orientações dele, a saúde dos olhos de vocês vai melhorar muito, tá bom? Ó, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, faz o que você quiser. Amanhã eu estarei de volta. Esse vídeo aqui terminou, mas eu separei outros 2 para você, tá bom? Então continua aqui comigo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo aqui ou esse vídeo daqui sobre sinais de que o seu olho está doente e este vídeo daqui ou este vídeo daqui sobre as melhores frutas para cuidar da sua visão. Um grande beijo, amanhã estarei de volta, assista os vídeos recomendados e até a próxima. Tchau, tchau, muito obrigado, fui!